Eu estava com medo. Não sabia onde eu estava. Perdido e desorientado, uma estranha multidão abre caminho através de um bosque num subúrbio. Apenas alguns minutos atrás, eles estavam a bordo de um voo com destino a Portland, Oregon. De repente houve uma grande explosão e em seguida eu me vi fora do avião. Eu não faço ideia de como eu cheguei ali. Um homem com uma lanterna Com licença. se aproximou e olhou pela janela. Continuaram circulando por cerca de 1 hora. Teria sido um problema com a tripulação ou um problema no avião? O gravador de voz Muito bem, vamos. poderá fornecer a resposta. Interruptor, um instante. Veja se temos luzes no trem de pouso. Eu queria saber como um comandante tão experiente pode ter sobrevoado o aeroporto com boa visibilidade sem conseguir aterrissar em segurança. Ok. Declare emergência. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história verdadeira. Ela foi baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Falha no sistema de pouso. Dia 28 de dezembro de 1978. Vamos perder o motor. O voo 173 da United Airlines está a menos de 35 quilômetros do aeroporto internacional de Portland. Está com falha na combustão. Por quê? É possível conduzir um DC-8 ou outra aeronave comercial com um dos motores inoperantes. John Cox é piloto comercial e especialista em aviação. Mas é preciso muita habilidade. Os pilotos treinam num simulador no caso de perda de um dos motores. Tudo bem. O principal é não se preocupar. O comandante Malborn McBroom é um veterano da Segunda Guerra Mundial. É um dos pilotos mais experientes da United Airlines. Seu copiloto, Rod Peep, tem mais de 5.000 horas em experiência de voo. O copiloto era relativamente novo naquele tipo de aeronave. Ele devia ter uns 6 meses ou menos naquele avião. Apesar de ser um piloto experiente, ele estava acostumado com outro equipamento. O engenheiro de voo, Forrest Mendenhall, é o terceiro membro da tripulação. Certo. Era trabalho dele monitorar os 3 motores remanescentes do DC-8. O voo tem início na cidade de Nova York, com uma escala em Denver. É dia 28 de dezembro. Muitos dos 189 passageiros estão voltando para casa depois do feriado de Natal. Amy Conner, de 17 anos, está voltando ao internato no estado de Washington. Peguei o avião em Denver e tudo parecia normal. Eu sentei numa poltrona entre 2 pessoas bastante gentis. Na cabine, os pilotos estão concentrados em levar seu avião até o aeroporto. United 173 pedindo autorização para aproximação em 28 à esquerda. O controlador de tráfego aéreo Ed Kingray está de plantão na torre de Portland. Eu estava trabalhando naquela noite na sala dos radares. Pelo que me lembro, eu não estava muito ocupado no momento. United 173, permissão 010 para a pista 28 à esquerda. Ed autoriza o voo 173 a aterrissar na pista mais longa do aeroporto. O piloto disse, vamos aterrissar em minutos. Como ele estava vindo do leste, nós o orientamos para seguir em frente. Vamos perder o número 3 em minutos. Os motores do avião estão falhando um após o outro. Eu me lembro de ouvir o comandante dizer à torre que eles estavam perdendo os motores. Sem 2 dos motores, o piloto automático não consegue mais pilotar o avião. McBroom precisa então levar o DC-8 avariado com suas próprias mãos ao aeroporto. Temos que mantê-los funcionando. Sim, senhor. O engenheiro tenta manter os 2 últimos motores funcionando. A que distância estamos da pista? Eu diria que... Eu informei a ele 29 quilômetros. a distância do início até o final e depois do final até a extremidade da pista. Acabamos de perder o 1 e o 2. Agora o voo 173 está sem os 4 motores. As luzes da cabine se apagaram. Todos nós concluímos que aquilo era um indicador de que algo estava errado.
Sem motores, as baterias de apoio agora fornecem energia apenas para os instrumentos mais importantes. As pessoas começaram a gritar. Abaixem! Abaixem! Abaixem, mantenham-se em suas poltronas. Abaixem! O avião de 100 toneladas está perdendo mais de 900 metros de altitude por minuto. A perda total dos motores em um DC-8 pode ser catastrófica. A essa taxa, eles terão sorte de se manterem no ar por apenas mais 90 segundos. Nesse momento, o comandante McBroom faz um terrível cálculo. Não vamos conseguir. O aeroporto está longe demais. Não vamos conseguir. O avião está caindo depressa sobre uma cidade com mais de 350 mil habitantes. McBroom precisa então encontrar um lugar seguro para aterrissar e tentar salvar a vida dos passageiros. Aterrissar um avião comercial fora de um aeroporto é uma situação que nenhum piloto gostaria de enfrentar. Aterrissar numa área superpovoada seria a última escolha. Vamos declarar emergência. Torre de Portland, United 173, Mayday. Ele declarou emergência e depois, no que me pareceu uma voz bem calma, eu ouvi o piloto. Os motores pararam. Não vamos conseguir chegar ao aeroporto. Perdemos força, vamos cair. Os serviços de emergência são informados sobre a situação. O voo 173 está sem os motores, eles vão cair. Kingrey tenta calcular onde o avião vai cair. Eu conseguia ver o avião vindo do sul com as luzes piscando. Ele estava bem baixo. O DC-8 está caindo sobre um subúrbio densamente povoado. Daí eu não vi mais. Eu estava esperando o pior. De repente, o comandante McBroom vê o que estava procurando. Uma área escura à frente. Parece um campo vazio. É claro que o piloto vai querer aterrissar onde houver menos casas, na área mais aberta possível, porque um jato daquele porte se aproximando a 140 nós, o que equivale a cerca de 260 km por hora, vai causar um estrago enorme no que estiver ao redor. Aterrissar o avião nessa faixa estreita de terra é a melhor aposta do comandante McBroom. Mas à medida que se aproxima, ele percebe que não se trata de um campo vazio. Não vamos conseguir. É um subúrbio num bosque e eles estão indo diretamente para lá. Se à sua frente tem um bosque e mais nada, você vai ter que encarar. O topo das árvores é bem macio, mas à medida que um objeto passa por cima, esse topo fica cada vez menos macio e os danos podem ser grandes. McBroom não desiste e tenta conduzir o avião por entre as árvores. Os passageiros acham que o avião está aterrissando numa pista. Nós batemos no topo de algumas árvores e pareceu que estávamos aterrissando numa pista de verdade. Então, minha primeira reação foi: ufa, conseguimos. E aí foi aquele inferno. Ouvimos um barulho muito alto que eu não consigo nem descrever. Era físico. Dava pra sentir nos ossos. Eu vi um clarão do lado de fora e percebi que eles tinham caído. O avião atravessa uma trilha de 500 metros de comprimento através das árvores. Depois que o avião parou de se mover, o clima ficou bastante calmo. Não houve incêndio. As pessoas simplesmente queriam sair e foram todos educados, se revezando. Não havia pressa. Eu me lembro de ver muita gente com a mesma expressão de descrença e atordoados, perguntando, tipo, onde estamos e como chegamos aqui? Por incrível que pareça, o DC-8 faz um pouso forçado no meio de uma grande cidade americana sem ferir uma única pessoa no solo.
A maioria dos 189 passageiros e tripulantes está viva, incluindo o comandante Malbourne McBroom. O comandante conseguiu manter o avião no ar sob controle. Isso foi muito, muito importante. Mas ele não consegue entender por que seu avião perdeu força e caiu. Eu estava com medo. Não sabia onde eu estava. Eu tinha apenas 17 anos. Percebi que meus pais, em Minnesota, precisavam saber notícias minhas. E então eu entrei numa casa. Oi! E eu disse, preciso usar seu telefone. A reação inicial dos meus pais foi me ouvir e não acreditar. Eu era a rainha do drama e aos 17 anos de idade as pessoas tendem a exagerar. Mas poucos minutos depois eles receberam a notícia. Ouviram num programa de televisão. Um avião caiu 5 milhas a sudeste do aeroporto em uma área residencial. 2 casas foram atingidas, uma desintegrada. Equipes de resgate trabalharam durante toda a noite, vasculhando cuidadosamente os destroços, procurando corpos. As autoridades só saberão o número exato de vítimas mais tarde. As equipes de TV nos encontraram antes das equipes de emergência, então havia câmeras, havia luzes. De repente eu vi um barulho muito alto, estávamos tremendo, estávamos caindo. Houve uma grande explosão e em seguida eu me vi fora do avião. Eu não faço ideia de como eu cheguei ali. Confrontada com uma tragédia sem quaisquer precedentes, a indústria da aviação precisava de uma resposta. Como um DC-8 foi cair a 10 quilômetros do aeroporto numa noite clara? Na manhã seguinte ao acidente do voo 173 da United Airlines, os investigadores do NTSB chegam ao local. Um dos membros da equipe é o especialista em elemento humano, Alan Dio. Precisávamos documentar os escombros, tirar fotografias, fazer medições e assim por diante. Isso é muito importante. Para Dio, fica claro que a tragédia poderia ter sido muito pior. Incrível ele não ter atingido o prédio. O comandante McBroom, de alguma forma, conseguiu levar o avião para uma faixa estreita de bosques no meio de Portland. Quando eu vi a distância a que ele tinha chegado de um prédio de apartamentos, eu percebi que aquele poderia ter sido um dos piores acidentes da história. A cabine principal do voo 173 sobreviveu ao acidente praticamente intacta. Mas o nariz do avião estava completamente destruído. Me pareceu que a parte da frente do avião ficara aberta como uma banana quando o avião rasgou o chão daquela floresta. Eu não podia acreditar que alguém tivesse sobrevivido àquilo. 8 passageiros e 2 membros da tripulação estão mortos. O engenheiro de voo morreu no acidente, a comissária-chefe também. Os investigadores esperam que os sobreviventes ajudem a esclarecer o que fez aquele avião cair. Quando você notou que algo estava fora do normal? 65 minutos para o impacto. Eles descobrem que cerca de 1 hora antes do acidente, os passageiros tinham ouvido um som terrível. Ouvimos um estrondo e sentimos o avião balançar. O avião todo chacoalhou. Foi uma sensação horrível. O que foi isso? E claro, todos queriam saber o que tinha acontecido. Todos começaram a perguntar o que você acha que foi. Todos estavam tentando adivinhar. Um homem com uma lanterna se aproximou e olhou pela janela. Um dos pilotos vai à cabine de passageiros. Naquele ponto, eu comecei a perceber que algo estava muito errado. Com licença, preciso olhar pela janela. E que algo não estava funcionando do jeito que deveria e eles ainda não nos tinham contado. O piloto está procurando algo na escuridão. Queríamos saber o que era. Aí o comandante falou. Senhoras e senhores, aqui fala o comandante. O piloto finalmente disse que estávamos com problemas no trem de pouso. Não sabemos se está funcionando corretamente. Vamos fazer alguns testes de rotina. Os pilotos estão sempre focados na segurança dos passageiros.
Isso faz parte do trabalho. Ou seja, se o avião está passando por uma anormalidade, qual é o efeito disso sobre os passageiros e tripulantes? Será que precisamos descer? O que temos que fazer para ter certeza de que todos passarão por essa anormalidade com o menor impacto possível? Como a tripulação reagiu? Eles disseram para nos prepararmos para uma descida de emergência. Os passageiros são orientados a remover suas joias e guardar todos os itens soltos. É claro que o comandante está preocupado que seu trem de pouso possa falhar na aterrissagem. Mas algo não está fazendo sentido para Jill. Aterrissagem de emergência em aeroporto já é algo complicado, mas você tem todo o equipamento para lidar com fogo, bombeiros e equipes de resgate. Mas se tem que aterrissar fora do aeroporto, aí é uma situação totalmente diferente. Como um problema no trem de pouso faz um avião cair? No local do acidente do voo 173 da United Airlines, os investigadores recuperam os gravadores de voo do avião. Um contém os dados de voo. O outro registra as vozes na cabine. Eu sempre disse que o gravador de dados de voo diz o que aconteceu. Mas você tem que ouvir com muito cuidado o gravador de voz da cabine para entender por que as coisas aconteceram da maneira que aconteceram. Os gravadores serão analisados na sede do Conselho Nacional de Segurança no Transporte em Washington. Uma das testemunhas mais importantes é Ed Kringey, o controlador de voo que atendeu à aproximação do voo 173. Eu dei a eles autorização para a pista 28. Eu estava a minutos de passar o caso para o controlador da torre. Ele basicamente disse que ficaria comigo, que estava tendo problemas com a indicação dos equipamentos e que não sabia se um dos trens de pouso ia descer. Negativo, vamos ficar com você. Estamos com problemas, ficaremos em contato. O voo 173 não queria aterrissar. United 173 vire à esquerda e vá para 100. Direcionarei vocês lá. 60 minutos para o impacto. Kingray orientou o voo 173 para sobrevoar a área ao sul do aeroporto ao longo do subúrbio de Portland. O comandante McBroom queria tempo para solucionar o problema no equipamento e dar a seus comissários tempo para preparar a cabine para um pouso de emergência. Quando a tripulação tem a oportunidade de planejar e preparar os passageiros para a situação, de dizer onde as saídas estão, a qualidade e o sucesso da desocupação sobem significativamente. Um padrão de sobrevoo daria ao piloto seu próprio espaço aéreo para que ele fizesse o que quisesse. Eu não ouvi mais nada depois disso. Os investigadores descobrem que depois que o voo 173 começou o sobrevoo, Kingray só falou com eles para avisá-los de uma outra aeronave na área. Eu o avisei e ele acusou o recebimento da informação. Tem uma aeronave às 9h30. Sim, eu estou vendo o objeto com as luzes acesas. Mas sem me indicar o que estava acontecendo dentro da cabine. A tripulação do voo 173 recebe o tempo de que precisa durante seu sobrevoo. Depende do comandante decidir quando está na hora de aterrissar. Eles continuaram o sobrevoo por cerca de 1 hora. Os investigadores descobrem que o voo 173 circulou Portland por um tempo longo demais. Eu não fui avisado da gravidade da situação. Eles agora se perguntam o que aconteceu nessa 1 hora de sobrevoo para transformar um problema no trem de pouso... Problemas no trem de pouso, manteremos contato. ...em uma catastrófica falha no motor. Os motores estão parados. Estamos caindo. Não vamos conseguir chegar ao aeroporto. Eu queria saber como um comandante tão experiente pode ter sobrevoado o aeroporto com boa visibilidade sem conseguir aterrissar em segurança. Os investigadores encontram no lado direito do trem de pouso do avião um parafuso enferrujado que se soltou do mecanismo que levanta e abaixa a engrenagem. Isso pode explicar tudo. O trem de pouso se abriu e ficou em posição.
todos os passageiros saberiam que o trem de pouso tinha baixado. O que foi isso? O som ouvido foi um som metálico muito forte. Foi possível sentir o trem de pouso batendo contra a tranca e o resultado foi uma reverberação em todo o avião. Descobrimos que devido a uma corrosão, a extensão do mecanismo havia falhado, travando o trem de pouso. A descoberta explica o som perturbador ouvido na cabine 1 hora antes do acidente. Mas não explica por que o DC-8 perdeu potência do motor enquanto circulava sobre Portland. O investigador Dennis Grossi se junta à equipe para descobrir. Eu fui designado para ser o engenheiro de desempenho de aeronave naquele acidente. Meu trabalho basicamente era reunir todas as informações disponíveis para determinar o desempenho da aeronave. Se a causa foi um mau funcionamento, Grossi espera que o gravador de voz da cabine tenha captado a conversa entre os pilotos. Muito bem, vamos lá. A gravação começa 30 minutos antes do acidente, enquanto os pilotos sobrevoam Portland. Senhoras e senhores, aqui fala o comandante. Na era da gravação analógica, o gravador de voz da cabine usa uma fita magnética de 30 minutos de duração que fica sobrepondo gravações durante todo o voo. A maioria das catástrofes no ar acontece em questão de minutos ou mesmo segundos. Assim, ter a última meia hora de sons e conversas na cabine deverá dar aos investigadores material suficiente para trabalhar. Há 4 canais, um microfone na área da cabine e um canal para cada um dos outros 3 membros da tripulação. Só havia uma luz brilhando. 27 minutos para o impacto. Eles ouvem o engenheiro de voo deixando a cabine para solucionar o problema do trem de pouso. Nas primeiras gerações de jatos, era muito comum ter indicações mecânicas de que o trem de pouso estava de fato baixado e travado. Quando o trem de pouso é baixado, uma pequena haste aparece na asa, fornecendo a confirmação visual de que o equipamento está no lugar. O comandante pediu ao engenheiro de voo que fosse verificar os indicadores mecânicos do trem de pouso. Para isso é preciso chegar até mais ou menos a altura das asas. Com licença, preciso olhar pela janela. Ele olhou pela janela e provavelmente viu o mecanismo indicando que o aparelho estava estendido e travado. Foi exatamente o que Amy Conner descreveu aos investigadores Um homem com uma lanterna se aproximou e olhou pela janela. em sua entrevista pós-acidente. Como está o trem de pouso principal? Ambos parecem estar baixados e travados. Apesar do relatório de seu engenheiro, o comandante McBroom continuou preocupado. Se o equipamento estivesse bloqueado, nenhuma das luzes deveria estar piscando. E se na aterrissagem o trem de pouso dobrar ou der outro defeito? Obviamente houve algum problema com as luzes que informam aos membros da tripulação se o equipamento está ou não baixado e travado. A falha do trem de pouso é algo raro na aviação comercial. Quando isso acontece, as estatísticas mostram que a maioria dos passageiros sobrevive incólume. Em 2008, uma falha de motor forçou o voo 38 da British Airways a fazer um pouso forçado. O impacto arrancou o trem de pouso da fuselagem. O avião ficou destruído, mas ninguém morreu. Nove minutos para o impacto. Faltou verificar uma coisa. O alerta sonoro do trem de pouso. Tá certo. Está bem. Vamos lá. Normalmente, quando vemos que a luz de um equipamento não está acendendo, é geralmente uma lâmpada queimada ou algo sem importância. Parece que um pequeno problema elétrico se tornou uma grande distração para o comandante McBroom. Como vamos resolver isso? Isso ainda não explica por que o avião perdeu força. Mas o que os investigadores descobrem a seguir pode explicar tudo. Estamos perdendo um dos motores. Por quê? Combustível. A resposta do copiloto Bibb é assustadora. Depois de quase 1 hora de sobrevoo, o voo 173 está simplesmente ficando sem combustível. Não
está funcionando. O gravador de voz do voo 173 revelou uma situação perturbadora. Estamos perdendo um dos motores. Por quê? Menos de 8 minutos antes de o DC-8 cair em um subúrbio de Portland, o comandante não sabia que seu avião estava ficando sem combustível. Ele perguntou o que estava causando o problema e teve uma resposta muito objetiva do copiloto que disse combustível. Combustível. Foi como se o copiloto tivesse dito, estávamos tentando lhe dizer isso há muito tempo. Abram as válvulas de alimentação cruzada. Há válvulas de alimentação cruzada que são abertas em uma sequência específica para que um tanque alimente um ou mais motores. É trabalho do engenheiro de voo, no caso de um DC-8, saber exatamente como fazer isso. Está exalando os vapores. Embora a tripulação não concorde com quanto de combustível eles ainda têm, está mostrando 1000 ou mais. Não acho que é isso tudo. Uma coisa é certa, não há o suficiente para manter os motores funcionando. Estamos perdendo outro. Ele parou. É preciso algumas coisas para fazer o motor funcionar e uma delas é o combustível. Abriu as válvulas. O comandante McBroom está desesperado. Ele precisa de mais combustível. Não, ainda não abri. Qual delas? Abra as duas, droga. Dê um jeito de obter combustível. Cada um dos 4 motores de avião tem seu próprio tanque de combustível. A abertura das válvulas cruzadas deverá permitir que o combustível flua entre os 4 tanques principais. O número 2 está vazio. Mas não está funcionando. E vamos perder o número 3 em 1 minuto. Um por um, a falta de combustível desliga todos os motores, deixando o DC-8 sem qualquer força. Declare emergência. Os motores não têm combustível. Sabíamos que o avião tinha ficado sem combustível. Então veio a pergunta, por quê? Por que uma aeronave de transporte moderno como aquela ficaria sem combustível? Os investigadores se concentram em 2 possibilidades: falha mecânica ou erro humano. Teria sido um problema com a tripulação ou um problema no avião? McBroom pode ser o único capaz de responder a essa pergunta. Eu queria saber exatamente quanto combustível tínhamos. Você tem que mantê-los funcionando, Frosty. Recuperando-se de seus ferimentos, ele agora está bem o suficiente para contar o seu lado da história. Nós finalmente sentamos com o comandante McBroom e lhe fizemos as perguntas difíceis. Um piloto leva a responsabilidade para com os passageiros e seus colegas, membros da tripulação, extremamente a sério. E estar envolvido em um acidente onde a morte é algo que nunca sai da mente dele. Isso fica com o piloto pelo resto da sua vida. Eu me lembro de ver as luzes de aviso número 1 e número 2. Mas eu achava que tínhamos combustível. Ele ainda estava convencido de que, de alguma forma, o combustível ou tinha vazado dos tanques, ou o consumo estava muito alto, ou os medidores estavam errados. Está mostrando 1000 ou mais. Acho que não é isso tudo. Enquanto isso, em Washington, Dennis Grossi vai mais fundo em busca de uma causa mecânica. Ele estuda o plano de voo do voo 173 e o usa para calcular a quantidade de combustível que um DC-8 deveria ter queimado. Um DC-8 queima cerca de 5.900 quilogramas de combustível por hora. A questão era, será que aquele avião estava queimando combustível mais rápido que o normal? Se os dados mostrarem discrepância, isso poderá significar que o comandante estava certo. Os motores estavam usando muito combustível. Talvez os motores estivessem queimando muito mais combustível do que o normal, ou que tenha havido alguma anomalia na aeronave. Sua análise não encontra nenhum problema. O voo 173 decolou com combustível suficiente para chegar a Portland e o consumo ocorreu a uma taxa normal. O consumo de combustível estava normal. A conclusão foi de que o desempenho da aeronave estava normal e que não houve anomalias na quantidade de combustível consumido. Está exalando os vapores.
Os investigadores têm uma questão intrigante nas mãos. Como uma tripulação experiente pode ter perdido o controle de quanto combustível tinham a bordo e ter ficado sem combustível tão próximo do aeroporto? Grossi considera a possibilidade de que os medidores de combustível do avião não estivessem funcionando. Ele estuda a transcrição do gravador de voz da cabine, concentrando-se na discussão da tripulação sobre os níveis de combustível. Os medidores de combustível não são conhecidos por serem muito precisos. É por isso que foi tão importante correlacionar a quantidade de combustível que realmente abasteceu a aeronave com o que realmente estava sendo indicado para a tripulação. Quanto combustível ainda temos, Frost? Se os medidores não estavam funcionando adequadamente... 2.300 quilos. Isso poderia explicar por que a tripulação deixou os níveis de combustível caírem tão baixo. A tripulação discutiu a quantidade de combustível restante. Ao combinar o tempo na transcrição com o gráfico de consumo de combustível, Grossi pôde determinar se os medidores estavam trabalhando com precisão. Você pega os dados, aplica um fator de tempo neles e descobre quanto de combustível ainda restava. Ele descobre que o engenheiro de voo... Temos 2.300 quilos. Tinha a leitura correta. 2.300. Tá certo. Não havia nada de errado com os medidores. Eles tinham 2.300 quilos, e isso estava consistente com o que o estudo de consumo de combustível mostrou. Os investigadores estão convencidos de que o sistema de combustível do voo 173 estava funcionando exatamente como deveria. As luzes na bomba de combustível estão acesas. 35 minutos após o comandante ter posto o avião em um padrão de sobrevoo, uma luz de aviso informou ao engenheiro de voo que o combustível estava perigosamente baixo. Está certo, então. As bombas de alimentação estão começando a piscar. Quando as luzes da bomba de combustível acendem, significa que elas estão literalmente sugando ar à medida que o combustível espirra para fora dos tanques. O avião precisava aterrissar. Mas o comandante McBroom ainda não está pronto para aterrissar. Ser um piloto num avião com tão pouco combustível é uma coisa que eu, como piloto, nunca passei. E eu teria extrema dificuldade de lidar com isso. A reação dele é misteriosa. Acho que temos mais 15 minutos. O engenheiro de voo disse, comandante, mais 15 minutos, isso vai nos deixar quase sem combustível. Não é o suficiente. 15 minutos vão nos deixar quase sem combustível. Essa foi a frase que definitivamente avisou ao comandante que as coisas não estavam bem. O comandante quer mais tempo para se preparar para o pouso de emergência. Chame o pessoal interno. Passe para eles o nosso número de passageiros. Diga para repassarem aos bombeiros. Em vez de ir direto para a pista, ele vira o avião em um último círculo sobre Portland. Fiquei pensando, por que ele não foi em direção ao aeroporto naquele momento? O avião se mantém em padrão de sobrevoo por mais de 40 minutos. Vai levar pelo menos mais 15 minutos para aterrissar. Mas a aeronave tem apenas 14 minutos de combustível. Um pouso forçado agora é inevitável. Os motores estão parados, estamos caindo. Não vamos conseguir chegar ao aeroporto. Os investigadores sabem então que o comandante McBroom recebeu advertências claras sobre os baixos níveis de combustível. Isso não tinha que acontecer. O que eles não entendem é por que ele os ignorou. Isso não foi um ato de Deus, não foi uma falha mecânica. Aquele avião estava em perfeitas condições de voo, a noite estava boa, eles estavam dentro da área do aeroporto. Aquele acidente nunca deveria ter acontecido. Alan Dill volta a analisar o gravador de voz procurando qualquer coisa que possa esclarecer o que passou pela cabeça do capitão. Depois de ouvir as fitas várias vezes, conseguimos detectar coisas como inflexões de voz, maneirismos vocais sutis que alguém está tentando comunicar aos outros membros da tripulação. Dill percebe um aspecto incomum de comportamento do capitão na cabine. Quanto combustível temos? Seus colegas tentaram mais de uma vez alertá-lo sobre a situação do combustível. Quanto combustível temos? 1.800. Ainda temos 1.800 quilos. Tanto o piloto quanto o copiloto estavam cientes da situação do combustível.
Mas o comandante está centrado no trem de pouso quebrado. Faltou verificar uma coisa. O alerta sonoro do trem de pouso. Tá certo. Certo. Vamos lá. Como resolvemos isso? Seria muito difícil, na época, contrariar um comandante tão experiente sobre uma coisa como combustível. Os outros membros da tripulação estavam tentando conseguir a atenção do comandante, mas ele estava aparentemente focado no problema do trem de pouso e não prestou atenção em mais nada. Mesmo depois que os motores começaram a falhar, McBroom ainda estava tentando consertar o trem de pouso com defeito. O McBroom não ia desistir. Ele queria encontrar o que às vezes chamamos de bússola de ouro. A única coisa que iria responder ao enigma de por que aquela luz não estava ligada. E é claro que isso nunca aconteceu. McBroom está determinado a corrigir um problema mecânico que pode estar ameaçando a segurança do avião. Na aterrissagem, se o trem de pouso travar... Como resultado, ele não vê uma ameaça mais mortal. O problema no trem de pouso realmente distraiu a tripulação. Eles tiveram um pequeno problema com uma possível pequena consequência, ou seja, o trem de pouso com problemas. Mas o comandante estava tão concentrado naquilo que acabou não vendo o problema maior. Reinicie o interruptor um instante. Veja se temos luzes no trem de pouso. E eles se distanciaram da emergência real, ou seja, a falta de combustível. Jill agora sabe como a obsessão do comandante McBroom com relação ao trem de pouso com defeito levou àquela tragédia. Após aquele acidente, o Conselho Nacional de Segurança no Transporte estabeleceu que os membros das tripulações de voo precisavam ser mais bem treinados para se comunicarem quando houvessem problemas com a segurança do voo. Por incrível que pareça, o que aconteceu a bordo do voo 173 não foi um caso isolado. Apenas um ano antes, o outro DC-8 havia caído em circunstâncias praticamente idênticas. Era uma tripulação da United, o mesmo tipo de aeronave, luz do trem de pouso com problemas. O avião entrou em um padrão de sobrevoo à noite e ficou dando voltas para tentar solucionar o problema do trem de pouso. Eles bateram em uma montanha e o acidente matou todos a bordo. Este foi um de uma série de acidentes mortais durante os anos 70, envolvendo a falta de comunicação. A lista inclui também o voo 401 da Eastern Airlines, um Lockheed L-1011 com destino a Miami. Ali também eles estavam com problemas na luz do trem de pouso. Eles acabaram colidindo e o acidente tirou a vida de mais de 100 pessoas. O desastre aéreo mais fatal da história em Tenerife, nas Ilhas Canárias, foi causado por má comunicação. A colisão custou a vida de 583 pessoas. Temos um padrão aqui onde vemos os mesmos tipos de acidentes, onde membros da tripulação da cabine de voo estavam tendo dificuldade para conseguir a atenção do comandante para que ele fizesse a coisa certa. Alan Jill está convencido de que a forma como os pilotos se comunicam agora é uma ameaça crescente para a aviação comercial. O Conselho Nacional de Segurança no Transporte concluiu que se não entendêssemos as causas daqueles erros humanos, haveria muito mais mortes. Suas esperanças estão em um programa de treinamento experimental para os pilotos, desenvolvido pela NASA, que poderá ajudar a resolver o crescente problema na cabine. O programa é conhecido como Gestão de Recursos da Cabine, ou GRC. É um sistema de formação destinado a melhorar a forma como os pilotos se comunicam. O programa ajuda a melhorar a coordenação da tripulação e a tomada de decisões coletivas na cabine, ensinando aos comandantes a ouvir melhor e aos outros membros na cabine de voo a darem sua opinião de forma respeitosa. Em um movimento que teria um grande impacto duradouro na segurança aérea, a Administração Federal de Aviação adotou a recomendação de Jill sobre o GRC. A partir dali, a tarefa de pilotar um avião comercial nunca mais seria a mesma. A United Airlines foi uma das primeiras companhias aéreas
a implementarem um programa de treinamento de GRC para seus pilotos. Ele continua em uso ainda hoje. O diretor das operações de treinamento de voo da United é Mark Champion. Os princípios da gestão dos recursos da tripulação são de que nenhum indivíduo na cabine pode entender ou ver todas as ameaças presentes. É preciso que toda a tripulação junta preveja e resolva as várias ameaças que se apresentam quando um avião está no ar. Hoje, a piloto Sherry da United Eu não estou conseguindo manter minha velocidade. está passando por um treinamento de GRC. Você tem um avião nas mãos. Exato. Nessa simulação, ela e o comandante estão tendo que lidar com uma emergência. Baixa a pressão do óleo no motor. A pressão do óleo não pode ser menor que 60 PSI. Um problema mecânico os forçou a desligar um de seus 2 motores. O motor 2 parou. Selecionar modo ignição. O programa foi criado para imitar situações que acontecem num avião de verdade. Certo? Abrir o centro. United 1916. Estamos declarando emergência. Um dos nossos motores parou. Há ameaças específicas com as quais temos de lidar como um grupo. E temos que conseguir nos comunicar, traçar um plano e tomar decisões com um resultado seguro. Numa situação em que você tem que resolver um problema, é preciso estar muito concentrado. Não me parece que temos um problema de incêndio. Nós desligamos rápido o suficiente. A tripulação pensa junta, concorda com a atitude a ser tomada, com o que deve ser feito, e aí sim, eles vão para o próximo passo. Vamos pegar o manual e dar uma olhada. Às vezes é muito fácil saber qual é a intenção do piloto. Eu acho que os outros tripulantes também sabem, mas geralmente esse não é o caso. Não é usual. Eu vou subir e falar com o despacho. Mantenha o avião no ar. Como estamos em altitude? Eles mantêm todos informados de cada passo tomado, exatamente como o exercício objetiva. Senhoras e senhores, aqui fala o seu comandante. Estamos agora em nossa descida para São Francisco. O treinamento de GRC faz toda a diferença em cada voo. Ele me inclui como membro da tripulação e me lembra de me comunicar. Estamos chegando um pouco mais perto. Sim. Isso me ajuda nas decisões, a manter a minha consciência situacional, e acho que essa é a parte mais importante do programa. Nos Estados Unidos, passamos literalmente uma década sem perder um único passageiro em acidentes com grandes aviões. Muitos dos especialistas concluíram que isso se deveu, pelo menos em parte, ao GRC. Se a tripulação do voo 173 tivesse recebido este treinamento, acho que temos mais 15 minutos. Eles poderiam ter expressado suas preocupações com mais força, insistindo para que o comandante McBroom aterrissasse imediatamente. Em 15 minutos vamos ficar sem combustível. Em vez disso, eles esperaram seu capitão tomar a decisão certa. Tudo bem, declare emergência. McBroom foi responsabilizado pelo acidente. Ele se aposentou pouco depois. A passageira Amy Conner conheceu o comandante McBroom em 1998, 6 anos antes da morte dele. O homem que eu vi naquele dia estava muito abalado mesmo, e ainda assim tão disposto a nos ajudar sob quaisquer circunstâncias. Chame a equipe de terra e informe o número de passageiros. Se eu estava com raiva dele antes de conhecê-lo, com toda certeza essa raiva passou depois que eu o conheci. Eu sei que ele acreditava que tinham mais combustível a bordo do que realmente tinham. O principal é não se preocupar. Eu sempre disse que um erro do piloto não é uma resposta. É apenas um sintoma de algum problema subjacente. Passe para eles o nosso número de passageiros. McBroom estava voando sob a cultura de cabine na época. Aquele foi um acidente esperando para acontecer. Eles eram um produto do seu tempo, e nós temos de julgar aqueles homens pelo ambiente em que operavam. Você não faz esse tipo de coisa de propósito. Não vamos conseguir. Ele ficou arrasado, perdeu a licença para pilotar, perdeu a família. O que restou de sua vida foi destruído. Versão Marshmallow São Paulo.